hoje, aquele que está mais próximo do presidente Bolsonaro, que sorri com ele, que vive com ele, mas que também sente as dores. Qual é o filho que não fica indignado com a injustiça com seu pai? Qual é o filho que não vai chorar, não vai se indignar com o que estão fazendo com seu pai? E ele hoje é a voz do nosso mito, do nosso capitão, presidente Bolsonaro. E nós vamos receber com muita alegria, como se fosse aqui o presidente Bolsonaro, um senador combatente, que não baixa a cabeça, que não tem rabo preso, que não se mete em falcatrua, que no seu DNA do seu pai é a honestidade. Então vamos ouvir agora o senador Flávio Bolsonaro! Bom dia, meu amado Rio de Janeiro. Eu quero agradecer a cada um que veio aqui hoje e ficou até esse momento aqui debaixo desse sol. Eu sei que é cansativo, mas para retribuir, vocês vão ouvir um boa tarde do melhor presidente da história desse Brasil, que está aqui na linha comigo agora. Boa tarde, pai, Copacabana está te ouvindo. Oi. Olha só, gente, vamos fazer um pouquinho de silêncio. Segura aí, só para a gente ouvir o nosso presidente. Ele não está hoje, mas ele está dentro de cada um de nós, por todo o Brasil. Somos milhões de brasileiros carregando as bandeiras que vão trazer prosperidade para o nosso país. Vou colocar meu pai aqui olhando para vocês, hein? Eu ontem fui visitar meu pai na casa dele. E saí de lá triste, emocionado, mas também muito feliz. Eu voltei triste como filho. Já ao entrar na casa do meu pai, ele está sentado no sofá, com uma tornozeleira na perna, carregando a tomada como se fosse um bandido. Mas não é. Um homem honesto, um homem honrado, um homem patriota e um homem invejado por este vagabundo desse Alexandre de Moraes. Mas também saí feliz, saí fortalecido pelo exemplo de resistência, de resiliência do político mais amado do Brasil. O exemplo que ele dá, a força que ele tem. Eu saí de lá ainda mais cheio de coragem, ainda mais disposto a lutar pelo meu Brasil e ainda mais disposto a fazer o impeachment daquele que destruiu a nossa democracia, aquele chamado Alexandre de Moraes.
pensam que existe um jogo de extremos, eles estão errados. Existe a grande maioria do povo brasileiro que chegará em 2026 e vai perguntar: a minha vida melhorou? Existe segurança? O prato está mais cheio ou está mais vazio? Essas respostas eles não vão ter como dar. Eles acham que prosperidade de um país se mede pela quantidade de pessoas que recebem o Bolsa Família. Os países mais ricos do mundo são aqueles que têm os melhores empregos, sem deixar de dar bolsa para quem mais precisa. A saúde do país não se mede pela quantidade de pessoas que estão no hospital. O atual governo mede a economia pela quantidade de pessoas que precisam de programas sociais. A bolsa é o remédio, é o hospital no momento de dificuldade. Mas quando a pessoa sai do hospital, precisa de ter um bom emprego, saúde, para construir a sua dignidade e da sua família. Eu saí ontem da casa do meu pai, ainda mais orgulhoso dele. Entendi mais claramente porque ele é o grande orgulho de todos nós. Ele não estava aflito, nem angustiado, e a sua energia me fortaleceu. E que o exemplo de resiliência e de patriotismo de Bolsonaro também dê energia, força e coragem a cada um de nós aqui hoje e a cada um dos 81 senadores da República. Eu saí de lá mais leve, mais forte, e é essa força que eu quero transmitir a vocês. Agora, não somos apenas nós que falamos de Alexandre de Moraes. Agora é a maior democracia do mundo que o carimbou como um grande violador de direitos humanos. Embora parte da mídia continue passando pano, não há como continuar sendo negacionista. A morte do Pezão foi uma brutal violação de direitos humanos. A Débora do Batom, condenada a 14 anos de prisão, foi uma violação de direitos humanos. A Vanessa de Ji-Paraná, em Rondônia, mãe de 6 filhos, e tem um marido exilado em outro país, e teve o seu salário de servidora pública bloqueado. É uma violação de direitos humanos. Daniel Silveira, que recebeu a graça do presidente Bolsonaro e o STF revogou, e que pode ter sua perna amputada se não for autorizado um tratamento adequado, e que está há mais de 5 anos preso, também é um símbolo da violação de direitos humanos. As histórias de milhares de pessoas, como as duas que estão aqui hoje, eu prefiro não falar o nome, para que não sejam ainda mais perseguidas. Isso tudo vai entrar para a história. Mas eles querem a pena mais cruel. Querem deixar essas pessoas atrás das grades por mais de uma década. Também entrarão para a história como graves violações de direitos humanos. Mas eu tenho uma coisa a dizer a Alexandre de Moraes. Foi você, Alexandre de Moraes, que se colocou acima das leis e da Constituição brasileira. Foi você que violou a nossa soberania e a nossa democracia. A justiça do homem falha, mas a de Deus nunca falha. E a justiça de Deus veio mais rápido do que nós estávamos pensando. Existem histórias de ditadores no mundo inteiro que tiveram um fim muito trágico. Saddam Hussein era o homem mais poderoso do Iraque, morreu enforcado em praça pública. Yasser Arafat, ditador da Palestina, nunca se descobriu a causa da morte,
suspeita-se de envenenamento. Adolf Hitler cometeu um suicídio. Não estou pregando a violência contra ninguém. Jamais. Apenas estou dizendo isso para que fique bem claro que nenhum poder absoluto é para sempre. Numa sociedade democrática como os Estados Unidos, as leis venham com abusos de poder, não com a violência, mas com a lei. Toda a ditadura tem um fim. E o que começamos a ver na semana passada são sinais claros do fim de uma era autoritária. Alexandre de Moraes foi vaiado no estádio de futebol lotado por uma das maiores torcidas do Brasil, a do Corinthians. Moraes foi para a rua tentar demonstrar normalidade, mas foi xingado, foi hostilizado e ainda mostrou o dedo do meio para todo o Brasil. É o começo do fim do Xandaquistão, quando a pessoa é questionada assim publicamente, começa a perceber que o seu reino começou a ruir. Alexandre de Moraes foi penalizado pela maior democracia do mundo. Não desejo o mal para ninguém, desejo tudo de bom para o nosso Brasil. Moraes precisa mudar de postura e de atitude. A minha diferença com ele é o que ele faz e não o que ele é. Ele descumpre a Constituição, persegue inocentes, se vinga de quem não gosta, usando o poder de uma caneta que o Estado brasileiro lhe conferiu. Não há mal que dure para sempre, e nós começamos a ver isso nessa semana, e é só o começo. Alexandre de Moraes, é hora de se arrepender dos seus pecados. Procure uma igreja, ajoelhe-se diante de Deus e saia de cena. Deixe o Brasil seguir seu curso de volta à normalidade. Winston Churchill enfrentou o nazismo em um dos seus momentos mais desafiadores, quando Londres estava sendo bombardeada pelas forças de Hitler. Ele dizia: só tenho a oferecer sangue, suor e lágrimas. Os momentos mais difíceis não são o fim, mas o começo do fim da maldade. Ali o nazismo começava a desmoronar. E quando o nazismo parecia invencível na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram em cena, ao lado da Inglaterra. Foi a virada de chave para a vitória. Foi o começo do fim do nazismo. Aqui no Brasil não é o nosso fim. É o fim do abuso, dos exageros e da ditadura. É o fim deles e não o nosso. Se vocês querem se salvar, eu digo aos abusadores da pátria, não se trata somente de salvar o Brasil, mas se vocês querem se salvar, vamos fazer a anistia ampla, geral e irrestrita, como esse país já teve em outras oportunidades, onde não haverá perseguição aos abusadores e o Brasil seguirá olhando para frente. Agora, nós não estamos mais sós. Os Estados Unidos aplicaram uma dura punição a Alexandre de Moraes, a Lei Magnitsky, nome que todos aprenderam a falar. Ela já foi aplicada também contra outros juízes, portanto não é novidade, não é um fato inédito. Antes da condenação de Bolsonaro, o seu algoz já foi condenado. Vocês ouviram alguma palavra de algum líder da União Europeia? Ouviram alguma palavra
do presidente da China, da Rússia? Algum líder mundial condenou a sanção a Alexandre de Moraes? Não. Apenas 4 dos 11 ministros do STF declararam apoio público a ele. Os demais se calaram. Esse silêncio que ele ouviu fala muito, falou mais que os xingamentos do povo que ele ouviu no estádio de futebol. Isso deveria tê-lo feito refletir muito. Tudo tem começo, meio e principalmente tudo tem um fim. Da nossa parte, não responderemos com radicalismo, extremismo ou abuso de poder. Isso quem faz são eles. Lula quer dividir a sociedade, jogar pobres contra ricos, negros contra brancos, norte contra o sul. A nossa atitude é de equilíbrio, união, olhar para frente e não ficar olhando para trás o tempo inteiro. Não perseguir, mas evoluir, prosperar. O governo atual fala muito, gasta bilhões com propaganda e viagens de passeio internacional em hotéis luxuosos. Mas não melhora a vida das pessoas, não dá segurança às famílias brasileiras, não bota comida na mesa e não gera bons empregos. O governo Lula nunca, mas nunca vai conseguir roubar a nossa bandeira do Brasil. Alguém que prefere ouvir a Internacional Comunista ao nosso hino nacional brasileiro. Alguém que foi fundador do Foro de São Paulo, um consórcio fundado para tentar criar a grande nação latino-americana, acabando com a soberania dos países. Alguém que idolatra a ditadura do Irã, alguém que apoia a tentativa de destruir o povo judeu e o Estado de Israel, jamais poderá dizer que é um patriota. Nunca serão. O resgate da democracia brasileira já começou. E cada um de nós hoje faz parte dessa história. É o começo do fim da ditadura e o início de novos ventos de liberdade que voltaram a soprar aqui no Brasil. Thank you, America, for helping us to rescue our democracy. Obrigado, América, por nos ajudar a resgatar a nossa democracia. Brasil, acima de